E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Aqui quem vos fala é o professor Celso Ramos. Nessa aula de biologia nós vamos trabalhar plateumintos, tá? Nós vamos responder algumas questões envolvendo esse assunto. Vamos lembrar o que são os plateumintos, né, pessoal? Filoplateuminto. Ele vai corresponder aos vermes achatados, ou seja, vermes achatados dorsoventralmente, ou seja, o dorso dele, as costas dele e o ventre são achatados. Então aí a gente tem vários exemplos de plateumintos, né? Nós falamos sobre as planárias, falei sobre a solitária, né, pessoal? Que tem como nome científico Taenia solium e tem a Taenia saginata. Então tem vários exemplos de indivíduos que são plateumintos. Vamos responder aqui algumas questões, como que pode cair, né, uma questão envolvendo esse assunto. Essa primeira questão, ela fala assim: a hidatidose, né, cística é uma verminose provocada pelo Echinococcus granulosus, tá? É o nome científico. É um verme chamado popularmente de Taenia anã, ok? Enquanto a teníase tem como organismo causador a Taenia solium, ou Taenia, em relação às tênias, é correto afirmar que. Então, vamos ver o que ele fala sobre as tênias. Letra A. A Taenia solium desenvolve os cisticercos nos músculos do boi, que é seu hospedeiro intermediário. Vamos lembrar o que seria um cisticerco, né, pessoal? Sabe que quando tem uma carne que não tem uma boa procedência, essa carne ela pode conter nódulos. Esses nódulos são, na verdade, larvas da tênia. Se você ingerir essa carne com esses nódulos, essa larva ela vai se transformar no que a gente chama de solitária, certo? Que a gente chama de Taenia solium ou Taenia solitária. Só que eu tenho dois tipos de Taenia que geralmente afetam o ser humano. Existe a Taenia solium, S-O-L-L-I-U-M, e tem a Taenia saginata, ok? A Taenia solium, ela ocorre no porco, na carne de porco. A Taenia saginata, ela vai ocorrer principalmente na carne de gado, ok? Então tem essas duas diferenças. Taenia saginata no boi, Taenia solium no porco, ok? Quando o boi ou o porco se alimentam de algum tipo de coisa que esteja próximo aos ovos da tênia, por exemplo, o boi ele come capim, né, pessoal? E o porco se alimenta de lixo, de fezes, do que tiver ali próximo ao capim. Geralmente eles, ao ingerirem esses ovos das tênias, tanto da solium quanto da saginata, esses ovos eles vão se desenvolver e eles vão se alojar nos músculos desses dois animais. Eles são animais que são hospedeiros intermediários. Ou seja, nesse indivíduo vai acontecer a reprodução assexuada, certo? E no caso do boi e do porco, esses animais eles vão esse verme, a larva dele vai se alojar nos músculos, né? No músculo, no coração, até mesmo no cérebro desses animais, tá certo? E o ser humano, ao ingerir a carne desses animais, que contém esses nódulos, que são chamados de cisticerco, o cisticerco vai se desenvolver e vai se transformar no verme adulto, que geralmente só vai existir um por hospedeiro, por isso que é chamado de solitária. Porque ela não permite que outras solitárias se desenvolvam, tá? E ela não tem intestino, ela vai absorver os nutrientes no corpo do seu hospedeiro. No caso, o ser humano ele é o hospedeiro definitivo, tá certo? Porque lá vai acontecer principalmente a reprodução sexuada. Então, olha só, a Taenia solium desenvolve o cisticerco. Até aí tudo ok.
O cisticerco nos músculos do boi. Opa, tá errado aqui. Boi, não vou encontrar a tênia sóleo. A tênia sóleo é aonde? No porco. Tênia sóleo no porco, tênia saginata no boi. Então, a letra A tá errada. Só por esse detalhezinho aqui, ok? Letra B. A tênia sóleo e o Echinococcus granulosos, lá do enunciado, né? São vermes com sistema digestório completo. Pessoal, a tênia e o Echinococcus granulosos são indivíduos plateumintos. E uma característica dos plateumintos é que eles não possuem um sistema digestório completo, ou seja, ele não tem um sistema digestório formado pela boca. Essa boca ela vai formar um tubo até finalizar no ânus. Não tem esse sistema digestório completo. A boca e o ânus funcionam, na verdade é o mesmo órgão, ou seja, eles se alimentam e eles defecam pela boca. O ânus e a boca é a mesma coisa nesses animais, tá certo? Então, são animais com sistema digestório incompleto. Então, a letra B também está errado, tá certo? Letra C. A tênia sóleo desenvolve a fase larval em ambiente de água doce. Pessoal, a fase larval vai se alojar na carne dos hospedeiros intermediários. Não vai ser na água doce. Letra D. A tênia sóleo e o Echinococcus granulosos pertencem ao grupo dos plateumintos, que engloba também espécies de vida livre. Correto. Letra D está correto. Exemplo de plateumintos de vida livre. Aí eu posso citar para vocês as planárias, ok? Planárias são plateumintos, vermes achatados, que não são parasitas, ou seja, têm a vida livre. Então a letra D está correta. O que está de errado na letra E? Ele diz que a tênia sóleo adulta realiza a reprodução no intestino do hospedeiro intermediário. Não. A fase de reprodução, né, que ocorre na fase adulta, ela ocorre no hospedeiro definitivo. Tá certo? Definitivo. Então tá errado aqui a letra E também. Próxima questão. Sobre a doença causada pelo parasita que possui o ciclo indicado abaixo, pode-se inferir que... Pessoal, olha aqui o ciclo de vida. Estou vendo o porco aqui, né, pessoal? Estou vendo uma solitária aqui. Então, isso aqui é o quê? Tênia sóleo. Tênia sóleo é no porco, ok? Então, veja, ciclo de vida da tênia sóleo. Eu tenho aqui o indivíduo, né, que no seu intestino tem um verme adulto. Esse verme adulto tem uma cabeça aqui que é chamada de escólex. E-X-C-O-L-E-X. Ok? Escólex. Ele serve para se fixar no intestino do hospedeiro, certo? Geralmente essa cabeça é cheia de gancho. Se for a tênia sóleo, ela tem uns ganchos, tá certo? E o corpo do animal, essa pele aqui desse animal, ela vai absorvendo os nutrientes diretamente do intestino do adulto, do hospedeiro, na verdade, tá certo? Então, esse indivíduo aqui, adulto, né, essa solitária adulta, ela forma o que a gente chama de proglótide. Proglótide. Essas proglótides são pedacinhos, aqui ó, são esses pedacinhos que vão se desprendendo do corpo do animal, tá? Por um mecanismo chamado de estrobilose. Estrobilose é quando ela vai liberando pedaços. O verme vai liberando pedaços e esses pedaços, chamados de proglótides, estão repletos de ovos. E esses pedacinhos do verme, eles geralmente são liberados nas fezes. Então, uma pessoa que tem uma solitária, né, que tem uma tênia sóleo, ele, ao defecar, nas fezes dele, pode vir os pedaços da solitária. A gente pensa que a solitária morreu, mas na verdade ela está liberando pedaços repletos de ovos. Esses ovos, ao entrar em contato com o solo, né, pode ser ingerido por quem? Pelo porco. Você sabe que porco se alimenta de fezes, né, pessoal?
Então, o porco ele vai comer as fezes do indivíduo, repleto de ovo. Esses ovos, eles vão eclodir, eles vão nascer no corpo do porco, que vai ser o hospedeiro intermediário, e ele vai se fixar nos músculos do porco, formando o que a gente chama de cisticerco, tá certo? Que é, na verdade, o filhotinho, a larva da tênia. Aí o cara come a carne de porco contendo essa larva, tá certo? E aí ela vai se desenvolver e vai formar o verme adulto. E aí o ciclo começa novamente. Qual é a diferença da sólio para a saginata? É que na saginata eu tenho boi, tá certo? Então, beleza. Sobre a doença causada pelo parasita, que possui o ciclo indicado abaixo, pode-se inferir que, letra A, o paciente com tal parasitose pode apresentar o seguinte quadro clínico: dores abdominais, perda de peso, perda de apetite. Então, a letra A está correta. Então, geralmente, a pessoa que tem a tênia adulta, ela vai apresentar esses sintomas aqui. Muitas dores abdominais. A perda de peso é porque o verme está se alimentando dos nutrientes que ele come. O cara se alimenta, na verdade, ao invés de o nutriente alimentar a ele, vai alimentar o verme que está no interior do corpo dele, né? E perda de apetite. Aí, pessoal, letra B. Vamos ver o que está de errado, né? Letra B. Sua profilaxia, pessoal, profilaxia é a mesma coisa que prevenção, certo? Sua prevenção consiste na educação sanitária, na ação de cozinhar bem as carnes e no combate dos vetores como o Escolex, aliás, como o Culex, né? Então, será que você consegue adquirir solitária por causa da picada de um mosquito? Não. Como eu mostrei para vocês lá no ciclo, o mosquito não tem nada a ver aqui. Então, o que está de errado é que ele fala aqui, combate a vetores, como o Culex, tá? O Culex, pessoal, é um mosquito que, na verdade, ele transmite um outro tipo de doença, que é a elefantíase, tá? A letra C, o que está de errado aqui? É causada pela presença do verme nematoda. Opa, nematôdeo, as solitárias não são nematódeos. As solitárias são plateumintos. Está errado por causa disso. Letra D. É adquirida pelo homem quando ele ingere carne de porco contaminada com os ovos. Com os ovos, não. Com a larva, o cisticerco. Tá certo? Os ovos do parasita alógeno no intestino delgado. Então, está errada a letra D também. E a letra E, por que está errado? Os principais sinais de tal parasitose são a dor de cabeça e a epilepsia. Porém, não é incomum haver casos totalmente assintomáticos. Pessoal, a dor de cabeça e epilepsia é se por acaso o indivíduo, né, o ser humano, ingerir os ovos, ele deixa de ser hospedeiro definitivo e passa a ser um hospedeiro intermediário. Então, se, por exemplo, você ingerir os ovos da tênia, a larva da tênia vai se formar e vai se alojar nos seus músculos. Ou ela pode se alojar no seu músculo, pode se alojar no coração, ou até mesmo no cérebro. E aí, se ela se alojar no cérebro, o indivíduo ele vai ter o que a gente chama de neurocisticercose. Neurocisticercose, que é quando o cisticerco, ou seja, a larva, se aloja no cérebro. Tá certo? Aí ele vai ter esses sintomas aqui. Mas se o cara consumir a carne contendo a larva, aí ele vai ter o verme adulto no seu corpo. Veja bem, se ele consumir o cisticerco, o verme adulto vai estar alojado no corpo dele. Mas se ele consumir os ovos, aí não. Aí quem vai estar no corpo dele vai ser a larva. Aí ele vai ter a cisticercose. Tá? É uma alteração no ciclo de vida desse animal. Próxima questão. A difilobotríase é uma parasitose adquirida pela ingestão de carne de peixe crua, mal cozida, congelada ou defumada em temperaturas inadequadas, contaminada pela forma larval do agente etiológico. O ciclo do parasita envolve a liberação de proglótides pelas fezes humanas repletas de ovos
que eclodem na água e passam a se hospedar sequencialmente em pequenos crustáceos, em pequenos peixes e finalmente em peixes maiores, que ao serem ingeridos nas condições citadas, contaminam os seres humanos. As informações descritas sobre o ciclo da difilobotríase permite notar semelhanças com o ciclo de vida de qual indivíduo aqui, pessoal? Vamos ver algumas palavras-chave que é colocado. A palavra proglótides, né? O que são proglótides? São pedaços do verme repletos de ovos. Então a gente lembra muito essa palavra com a tênia, tênia sólio e a tênia saginata, que são indivíduos, são plateumintos, né? Então é muito semelhante com a teníase, que é o grupo dos indivíduos plateumintos, ok? Vamos para a próxima questão. Veja a tirinha abaixo sobre as planárias, um grupo de invertebrados muito antigo. Pessoal, para quem não lembra, né, planária é um tipo de verme achatado que não é parasita, ele é de vida livre, ok? Eles têm uma característica interessante que a gente vai analisar aqui. Veja, nós temos uma tirinha. Se o rei Salomão fosse uma planária, olha só, eu tenho aqui, majestade, estas assexuadas disputam a posse do mesmo bebê. Aí o rei fala, corte o bebê ao meio e dê um pedaço para cada uma. Aí cortou o pedaço do bebê planária em dois, e cada uma das mães ficaram com um bebê, né? Com a planária. Então é interessante a gente ver, ele fez uma associação dessa historinha aqui com o que aconteceu na história bíblica, né? Teve um determinado dia em que duas mulheres, supostas mães de uma criança, estavam disputando a posse de um bebê. E lá na Bíblia o rei Salomão mandou, sabiamente ele mandou cortar o bebê ao meio. Aí teve a mãe, né, que a mãe verdadeira, não, pode ficar com o filho, porque eu prefiro que ele esteja vivo. A outra não, a outra nem se preocupou com a vida da criança. Agora, se o rei Salomão fosse uma planária, né? Será que se cortasse o bebê ao meio, esse bebê sobreviveria? Com certeza. As planárias, elas apresentam, pessoal, uma característica que é a alta regeneração. Quando você corta ela ao meio, cada pedaço pode virar uma nova planária, tá certo? A respeito desse grupo de verme, é incorreto afirmar o quê? Possui trato digestivo incompleto. Isso aqui está correto. Eles não têm um sistema digestório completo. São deuterostomatas. O que é deuterostomatas? Quer dizer que deuterostomata que durante a formação do embrião, o blastóporo forma o ânus. Aqui não, nos plateumintos, o blastóporo, né? Ela vai formar a boca. Então eles são protostomados. Então a letra B está errada, tá? Os plateumintos são protostômicos e não deuterostômicos. Então, pessoal, nós respondemos aqui algumas questões de plateumintos. Eu espero que vocês tenham entendido. E não se esqueça, pessoal, sempre sigam a gente nas redes sociais, tá? Plataforma Gonçalves Dias, você pode encontrar no Instagram e no YouTube. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.